Vamos falar sobre o não medicamentoso, né? O que que teria de tratamento não medicamentoso, que seria uma Ah, forma mais geral, né? Enfim. bom, assim, vamos partir do pressuposto que a pessoa, então, porque não medicamentoso, eu acho que quando eu falei de prevenção, eu falei do não medicamentoso. Uhum. Mas vamos partir do pressuposto, então, que a pessoa já tem um diagnóstico de Alzheimer, então está estabelecido, o que eu posso fazer? Bom, as recomendações mundiais, elas se dividem, assim, não existe algo bem estabelecido. Por exemplo, as recomendações britânicas, né, do NICE, são de que a gente deva procurar tratamento não medicamentoso para os sintomas comportamentais e outros, em primeira instância. Eu devo tentar e começar tratamento não medicamentoso. Nesse caso, repito, não tem tratamento que muda a história da doença, né? Nenhum, não medicamentoso ou medicamentoso, a gente vai começar sobre medicamentoso depois, mas o não medicamentoso, a gente tem que visar, então, assim como os outros, o bem-estar do paciente, tá certo? Então, a gente busca o bem-estar através de atividades não farmacológicas, que a gente chama. Hoje, a maior evidência de resposta a tratamentos não farmacológicos é a musicoterapia, que é um tipo de abordagem geralmente feita por um terapeuta ocupacional, mas outros profissionais da saúde podem fazer, baseado, é um tipo de tratamento baseado na música. Eu também, assim, mais uma vez, quando eu lido com pacientes mais privilegiados, que é uma pena só poder fazer nesse cenário, eu tenho 20 horas dedicadas no SUS, você sabe disso, e eu não consigo fazer isso nos meus pacientes que são do SUS, que é inserir uma musicoterapeuta no cenário clínico, e eu te falo muito, muito claramente, assim, e muito certo disso. A resposta que eu tenho com a musicoterapia é fantástica. Os pacientes melhoram o humor, melhoram a disposição, ganham funcionalidade de novo porque estão num bem-estar maior. Então, acho muito, muito importante, muito interessante a musicoterapia, tá? Então, mas existem outras. Existem salas, por exemplo, de estimulação sensorial, chamam Snoozling, as salas. São salas que têm, como se fosse uma sala de relaxamento, né? Com músicas muito tranquilas, com luzes e sensações, né, das mais diversas. O paciente pega em objetos das mais diferentes densidades, das mais diferentes cores, e essa estimulação sensorial também traz um resultado muito interessante. Já falei e repito, dieta mediterrânea é bom para prevenção e há uma ideia, talvez, de que ela seja boa também para o curso da doença. O sentido técnico para isso, provavelmente, é porque a dieta mediterrânea é uma dieta saudável, que evita outros danos cerebrais, pequenos infartos, que sobrepostos ao Alzheimer, acelera o processo de doença. Então, por isso que a dieta mediterrânea parece ser também uma boa alternativa. Então, a gente deve sim medidas não farmacológicas. Geralmente, o principal profissional para fazer isso é o terapeuta ocupacional. É, só para assim, né, o pessoal de casa entender que quando a gente fala não medicamentoso, que é sem remédio, mas é pensando em todos os sintomas, né, que é como é uma síndrome, então assim, a pessoa tem irritabilidade, ansiedade, insônia, enfim. Depressão, sintomas psicóticos, A ideia é muito bom. tratar tudo isso aí para dar uma qualidade de vida, né, para essa família, né? Uhum. E agora falar sobre a medicação, né? Eu até coloquei no título o que, que a gente espera dela, já que não vai, a gente não atua lá na causa, a gente, né, não desfaz aquelas proteínas, a gente não tem como, não tem medicação hoje. O que que aquela medicação, né, que é prescrita, né, a donepezila, que todo mundo conhece mais, faz, assim, o que que a gente espera dela? Então, vamos falar do filme, né, que é o tema, né, Uhum. cinema. O doutor, né, assim, lá, o neurologista, ele passa duas medicações, que são donepezila e memantina, né? A donepezila é de uma classe de medicação chamados inibidores da acetilcolinesterase. Então, são medicações que aumentam a quantidade de acetilcolina no cérebro, né? E a memantina é uma medicação que é antagonista de receptor NMDA, para quem não conhece isso, é uma medicação que diminui a toxicidade da transmissão neuronal. Então, morrem menos neurônios, vamos colocar assim.
O que aumenta a acetilcolina, né, é porque a acetilcolina é uma substância, é um neurotransmissor muito importante para a cognição. A gente aumenta a oferta desse neurotransmissor, que há uma ideia de que o neurotransmissor seja importante, que ele esteja reduzido na doença de Alzheimer, né? Ele está realmente reduzido. Mas, quando a gente fala desses dois tratamentos, que são prescritos pelo médico, o próprio médico diz, né? O marido pergunta, mas e aí, o tratamento, etc., não vai ajudar? Aí ele fala assim, não, o tratamento não impede a progressão, o que ele vai fazer é melhorar um pouco a qualidade de vida dela e alguns sintomas. Então, são medicações sintomáticas, ou seja, assim como a gente está lá com um problema qualquer, infeccioso, e a gente toma dipirona para a febre que acontece... O próprio Covid, né, que está aí, né? A gente vai né? Não tem tratamento, a gente usa sintomáticos, né? Isso é um sintomático, é uma medicação que não altera o curso da doença. Então, ela está lá com um problema de memória mais grave por causa da doença, aí você dá uma medicação que melhora a cognição, então ela melhora um pouquinho da memória, mas não muda o tamanho do cérebro, o número de neurônios que morreu, isso não muda, morreu. Então, a doença continua progredindo. Então, e se você tirar o medicamento, das volta para o estágio que ela deveria estar sem o remédio. Então, é um sintomático, né? Então, é pouco. E ainda existe uma porcentagem grande das pessoas com doença de Alzheimer, aproximadamente 20, 25%, que nem responde a esse grupo de medicação, esse grupo medicamentoso. Então, além de ser pouco que a gente faz, ainda tem uma porcentagem que não responde, né, a nenhuma das duas. Né? A memantina mesmo, ela se mostrou ineficaz para melhorar a cognição. Ela melhora um pouco alterações comportamentais e mesmo assim está autorizada a usar a memantina apenas em fases moderadas. O doutor lá começa com as duas juntas, mas não é uma coisa que a gente faz na prática clínica. A gente começa primeiro com a donepezila e depois prescreve a memantina. Eu acho que, se você me permite, Leandro, eu acho que as pessoas vão ter essa curiosidade porque é algo que está em alta, que é o canabidiol. As pessoas têm visto no canabidiol uma panaceia, ou seja, ele resolve tudo, né? Parece aquelas loções antigas que curam diabetes, HIV, artrite, calvície, né? E eu acho que isso é um problema, porque eu vejo um nicho importante do canabidiol, eu não acho que ele é uma mentira, mas quando você cria essa ideia de panaceia, começa a não funcionar para as coisas e aí você queima a molécula, fala, isso aí não está resolvendo. Então, todo mundo, né, várias pessoas, que todo mundo é pouco, mas a maioria, é um exagero, mas a maioria absoluta das pessoas que têm ido ao meu consultório hoje, com diagnóstico de Alzheimer no familiar, etc., me perguntam, mas e aí? E o canabidiol? Você pode passar canabidiol para meu pai, minha mãe, etc.? E aí é bom deixar claro. As evidências são de que não muda o curso de doença, como era de se esperar, não faz nenhum sentido o canabidiol mudar essa história de degradação de proteína errada, né? Não faz sentido. Mas há uma tendência de se acreditar, com dados ainda precoces, ainda não robustos, de que melhora comportamento dos pacientes com doença de Alzheimer. Tá? Inclusive, eu decidi fazer meu doutorado, quando eu citei que vou iniciar meu doutorado, exatamente numa pesquisa nesse campo, né? Que é ver se o canabidiol melhora ou não o comportamento de Alzheimer num estudo específico. Que eu acredito que sim, posso quebrar a cara com a minha pesquisa, e ciência é assim mesmo, né? Mas eu acredito que sim, eu acho que pode melhorar o comportamento, mas como a evidência ainda é pouca, deve ser a última instância de prescrição, tá certo? E mais do que isso, não muda a história da doença. É muito improvável que o canabidiol mude a história da doença. E é bom deixar também para quem não entende disso, canabidiol não é fumar maconha. É bom deixar isso claro, porque daqui a pouco um espectador tá assim, vou dar maconha pro meu pai fumar, para ver se melhora. Não é. Maconha tem THC, e THC pode piorar o comportamento dos pacientes com Alzheimer, onde vai gerar um problema muito mais que uma solução. Então, eu acho que é bom também trazer esse parênteses para o canabidiol, com certeza que as pessoas querem saber disso.
Vamos só para fechar a medicação, Leandro, questão de efeito colateral, né? Assim, eu não lembro que ela teve, mas da donepezila, da memantina, assim, tem algum efeito importante? Já pensando em algum familiar que já toma alguma coisa? Bem colocado, Leandro. Deveriam ter feito alguma coisa nesse sentido no filme, né? Acho que seria interessante. Não, no filme ela não apresenta nenhum efeito colateral, pelo menos não mostra isso, né? Mas é uma colocação que eu não tive esse insight, né? Essa percepção vendo o filme, e você me alertou agora. Bom, é uma medicação que não está livre de efeitos colaterais, inclusive alguns deles são bastante comuns, né? E o principal efeito colateral, ou os principais, são gastrointestinais. Principalmente náusea, perda de apetite e diarreia. Geralmente esses sintomas, esses efeitos colaterais, estão restritos ao início do tratamento, então a gente tem que começar com doses baixas para evitar que isso aconteça, e eles costumam passar com o tempo. Mas sempre que você tem um paciente muito magro, assim, estritamente magro, com sarcopenia, ou seja, redução de massa muscular, você deve tomar cuidado. Muitas vezes é até uma contraindicação que você passar, que ele pode perder mais peso ainda, né, com alimentação muito ruim. Um outro efeito colateral, como qualquer medicação que aumenta a acetilcolina, pode dar bradicardia, ou seja, redução da frequência cardíaca. Então, pacientes que têm história de arritmia, ou pacientes que têm frequência cardíaca muito baixa, seja natural da pessoa, seja porque ele toma alguma medicação que faça isso, como os beta-bloqueadores, a gente tem que ter muito cuidado. Isso deve ser discutido com um especialista, cardiologista, ou com alguém, se você for psiquiatra ou geriatra, com experiência clínica para poder gerir esse tipo de situação. Então, é um outro cuidado para as pessoas também não saírem tomando donepezila como se fosse a salvação, porque pode sim trazer um problema cardíaco. E como é uma medicação que não muda curso de doença, muitas vezes não vale a pena se arriscar o uso dela, já que não muda curso de doença. Você abre mão mesmo da prescrição. Que já é para as famílias, às vezes o médico não passa, porque o médico é ruim, né? Mas às vezes o idoso é bem magro, você vai piorar e vai ficar na cama. Ele quebra o fêmur. Enfim, tem um traumatismo craniano porque deu uma bradicardia, né? Hipotensão. Não consegue fazer atividade física, né? Essas coisas protetoras. A gente falou que a alimentação saudável é muito bom, o idoso para de comer. Então, são várias situações que a gente deve entender. E a outra questão, acho que é igualmente importante, é que naquela fase de comprometimento cognitivo leve, não se deve passar essa medicação. Já que é uma medicação sintomática e não muda curso de doença, enquanto a pessoa tem funcionalidade, a gente não usa. Esse é um outro problema. As pessoas começam a esquecer memória, ter problema de memória, e aí elas querem que você passe. Não, me passa aquele remédio para Alzheimer, eu estou esquecendo. Não é essa a indicação, não se deve passar. É um erro médico passar essas medicações para quem ainda está na fase de comprometimento cognitivo leve. Agora, uma dúvida minha, assim, Leandro. Tem alguma outra indicação para o uso dessas medicações, a não ser Alzheimer, a não ser demência, assim? Não, essas medicações, o uso delas fica hoje restrito aos quadros demenciais, né? Mas não só a demência de Alzheimer. Outros tipos de demência vascular subcortical a gente pode usar, demência da doença de Parkinson a gente pode usar, demência por corpos de Levy a gente pode usar, né? Existem estudos ainda, a gente não tem muita certeza, né, em usar outros tipos de demência, como, por exemplo, demência alcoólica, demência pós-traumática, mas há a chance do prescritor fazer o que a gente chama de prova terapêutica, tentar para ver se melhora um pouco os sintomas ou qualidade de vida. Mas a gente não usa essas medicações para outro fim que não seja melhora de cognição de quem tem um prejuízo decorrente de um quadro orgânico qualquer. Só um parênteses, Leandro, você perguntou isso, pergunta sua. A memantina, eu falei da donepezila a memantina, sim. Como ela age num receptor glutamatérgico, e a gente está cada vez mais interessado nessa via do glutamato, a gente sabe que ela tem muita função,
Então, já tem trabalhos, claro que também estou te falando assim, dados ainda rudimentares, embrionários, da memantina para tratamento adjuvante, ou seja, para auxiliar transtorno obsessivo compulsivo e depressões refratárias. Os dados para transtorno obsessivo compulsivo são ainda melhores. Então, é uma alternativa, sim, para quem não respondeu a nada no toque, usar a memantina. Ela, sim, tem outras alternativas, mas a donepezila não. Uhum.